todas as senhoras e todos os senhores. Espero que tenham tido um fim de semana em que puderam descansar um pouquinho e retornando agora às atividades aqui. A primeira da manhã diz respeito a uma abordagem acerca do Tribunal Superior do Trabalho e do sistema recursal processual trabalhista brasileiro. Na verdade, essa aula é muito mais reflexiva do que uma aula em que vocês estejam aí captando ensinamentos. A ideia da Escola de Magistratura não é uma ideia de formação acadêmica, é uma ideia de deontologia jurídica, ou seja, de ensinar aquilo que nas escolas nós não podemos aprender, porque ensinar o exercício da magistratura. E, para sabê-lo, é fundamental que nós saibamos como funciona o nosso sistema jurisdicional. Em uma primeira perspectiva, se há de entender que o que demandaria uma explicação do funcionamento da atividade jurisdicional do Tribunal Superior do Trabalho para quem está ingressando na primeira instância. Eu diria que exatamente esse é o ponto fundamental. A importância da atividade jurisdicional em primeiro grau, sobretudo com a nova conformação do sistema jurídico brasileiro hoje. E, obviamente, que a Escola de Magistratura, por todos nós que a criamos, fundamos, é um exercício de nostalgia. Tivéssemos nós a oportunidade de, antes de exercer a atividade jurisdicional, não sei se aqui todos já estão exercendo, ainda não, pudéssemos vivenciar a nossa instituição como um todo. Nós, dificilmente, quando ingressávamos, tinha ideia do que seja o Tribunal Superior. Os próprios tribunais regionais, havia uma distância muito grande entre os vários níveis da magistratura. E hoje nós queremos justamente reverter esse tipo de concepção. A Justiça do Trabalho é um todo, e um todo que deve trabalhar consciente de suas competências, atribuições e de suas responsabilidades, sobretudo. E me recordo, apenas quebrando o gelo, né, quando tomei posse como juiz em 13 de agosto de 1987, às 18 horas, no dia seguinte, eu fui designado para instrução e julgamento na primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Belo Horizonte. Mas nem a festa eu pude comemorar. Que imediatamente eu já ingressei na sala de audiência. E me recordo que depois de ter estudado 1 ano e meio, 2 anos para o concurso, cheguei de manhã cedo, era 8 horas, as juntas funcionavam à tarde, e não tinha nem um servidor para abrir a sala de audiência. Tive que chamar na portaria, subiu alguém, abriu a sala de audiência, e eu fiquei olhando para a cadeira na sala. E imaginando, né, que mundo que ia começar ali, de que jeito ia começar. E pedi a Deus que começasse de uma forma bem branda, que não fosse uma coisa muito complicada. A primeira audiência que tive era uma instrução, havia lido os processos na noite anterior, estava tranquilo. Era uma audiência numa padaria, uma justa causa. Um desvio de uma pequena importância do caixa da padaria. Nunca mais vou esquecer isso. Afora que eu andei com a sentença uns 8 dias debaixo do braço. Aí sentaram-se lá as partes, o senhor, proprietário da padaria, e a reclamante, uma moça de uns 20 e poucos anos. E a acusação era de subtração de uma importância do caixa. Tentei por todos os meios fazer um acordo, não tive êxito. Aí indaguei, se tem testemunhas? Tem. Quantas? Uma. E a senhora? Uma. Então vamos ouvir as testemunhas. Nisso entrou um garotinho no fundo da sala, assim, ficou em pé olhando para mim.
Naquela época nós tínhamos os classistas e tudo, eu olhei para ele, ó, aquele menininho ali, ele não pode ficar aqui na sala não, tira ele. Aí o empregador falou assim, doutor, é a minha testemunha. Aí eu olhei para reclamante e falei assim, doutor, é a minha também, ela é a testemunha única. Essa foi a minha primeira audiência. Comecei assim com a história, não é porque essa coisa da formação da escola judicial, é tudo assim para ambientá-los e saber quão diversa é a sociedade brasileira e quantas situações inesperadas e inusitadas nós vamos enfrentar. Mas aqui a mais inusitada é a que diz respeito à recorribilidade. E agora vamos começar a falar do tema processual. Mas é para que os senhores... A reflexão que eu vou querer ao final é a seguinte: não pensem que tudo se resolve no Tribunal Superior do Trabalho. É fundamental para a realização da justiça a atividade que os senhores vão desenvolver em primeiro grau. Ao fim e ao cabo, ela será decisiva na construção do direito e da jurisprudência trabalhista. E eu vou explicar quanta dificuldade nós temos, como funciona o sistema e como o sistema está distorcido e qual é a perspectiva que nós temos para ele. Pois bem, vamos agora então colocar a mão na massa. Tem algumas perguntas que vão ser respondidas ao longo dessa nossa interlocução. Primeira delas, qual é a natureza jurídica das decisões proferidas pelos tribunais superiores nos recursos de índole extraordinária? Uma outra, o TST é terceira instância na sistemática recursal trabalhista? Como se estabelece a relação juiz-jurisdicionado nesta equação? Qual é a responsabilidade do TST na dilação processual trabalhista? Qual é, enfim, a função do Poder Judiciário? O sistema responde à função do Poder Judiciário? Quais são as opções, soluções normativas? Qual a importância da jurisdição de primeiro grau? E aí vamos fechar o círculo. Tentaremos fechá-lo. Então vamos nós à nossa primeira tarefa, que diz respeito à natureza jurídica das decisões proferidas nos tribunais superiores. Há uma acendrada controvérsia acerca da natureza da decisão proferida nos tribunais superiores, no Supremo, no STJ, no Tribunal Superior do Trabalho. E essa discussão nasce justamente em face da razão de ser da existência de um Tribunal Superior Federativo. E nós ainda não temos uma construção doutrinária definitiva que nos leve com segurança a uma conceituação jurídica desse instituto. Teríamos decisões que teriam natureza de cassação ou de revisão. Obviamente que, no plano da jurisdição ordinária, as decisões têm nitidamente uma natureza revisional, inclusive levando à substituição da decisão de primeiro grau. Em que termos e de que forma? Na jurisdição ordinária, a recorribilidade mediante recurso ordinário tem como pressuposto básico a devolução integral da matéria impugnada. Nós temos ali, dentre todos os efeitos recursais, o efeito translativo, que possibilita também ao juiz o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais positivos e negativos. O que eu quero dizer com isso? Que a fundamentação de um recurso ordinário é uma fundamentação livre e devolve integralmente a matéria para o Tribunal Regional. Como funciona no Tribunal Superior do Trabalho?
Primeiro, não há o efeito translativo. Nós não temos o efeito translativo. O recurso tem natureza vinculada, restrita. O que significa essa natureza vinculada desse recurso? Para o Tribunal Superior do Trabalho, é indispensável a arguição da violação da literalidade da lei ou da Constituição e a demonstração de divergência jurisprudencial. Isso cria uma restrição e um limite ao recurso extraordinário trabalhista. Eu não posso simplesmente fundamentar contra aquilo que consta na decisão. Eu tenho que demonstrar que a tese adotada na decisão discrepa de uma outra tese específica, de um outro julgado, de outro tribunal, ou aquela tese não compreende o melhor conteúdo normativo da lei, ou uma ou outra. Num recurso ordinário, eu simplesmente digo, olha, fazia as horas extras sim, a prova evidenciou que havia trabalho extraordinário, conforme a leitura das testemunhas, e com isso o tribunal tem o poder de revisão da decisão. Aqui não. Aqui nós podemos, por uma metáfora, estabelecer a seguinte imagem. Nós temos um desfiladeiro e temos um outro desfiladeiro. Entre eles tem uma única ponte. E é só por ela que você vai chegar de um desfiladeiro para o outro, que é exatamente a passagem do Tribunal Regional para o Tribunal Superior do Trabalho. Mas o que nós costumamos ouvir no dia a dia, sobretudo dos tribunais? Não, essa matéria eu decido assim e deixa que o Tribunal Superior, se quiser, vai reformar a decisão. Não é bem assim. As coisas não funcionam assim. E eu vou explicar passo a passo para que possamos entender a dificuldade e qual é a importância da construção da decisão judicial em primeiro grau. A fundamentação da decisão. Porque, num dado momento, para o Tribunal Superior do Trabalho, será a única referência do julgamento, a decisão de primeiro grau. E por isso que, inúmeras vezes, se verifica e diz assim, restabelecendo a sentença proferida. Por quê? Pois bem, retornando à natureza revisional ou não, o Supremo Tribunal Federal, através da edição das súmulas 456 e 457 da sua Corte, sobretudo essa última, estabeleceu, no que diz respeito à Justiça do Trabalho, conhecido o recurso de natureza extraordinária, o tribunal julgará a causa. Julgará a causa. Veja, tratar-se-ia de um tribunal de cassação, nós teríamos apenas o afastamento da tese do tribunal de origem, sem que nos pronunciássemos sobre um novo julgamento do caso. Uma coisa é dizer que aquela decisão não comporta a teleologia esperada daquele dispositivo legal e emitir um novo juízo. Outra coisa é somente dizer que ela não comporta o conteúdo do dispositivo e devolver ao tribunal para que ele julgue. Então, por força da súmula do Supremo Tribunal Federal, o tribunal, depois de conhecer o recurso de revista, julgará a causa. E é o mesmo que se contém na sua súmula do próprio Supremo Tribunal Federal, que diz, conhecido do extraordinário, o tribunal julgará a causa. E julgar a causa como? Quais são os limites desse julgamento? Vamos aos pouquinhos. Vamos imaginar o que ocorreu conosco na turma outro dia. Havia um processo em que se pretendia diferenças de complementação de aposentadoria por força de um dispositivo do regulamento de complementação que assegurava a integração das horas extras na complementação, por força de uma alteração. O Tribunal Regional estabeleceu o seguinte: a alteração levada a efeito no artigo 53 ou 52 do regulamento é prejudicial aos empregados e, por isso mesmo, não se incorpora à luz da súmula 288. Daí porque julgou procedente. Na mesma sessão,
havia uma outra decisão de outra turma, do mesmo tribunal, que dizia que o mesmo artigo 53 ou 52 era benéfico por força do conjunto das alterações e, por isso mesmo, julgava improcedente o pedido de diferenças. 2 julgamentos na mesma sessão, do mesmo tribunal, com 2 soluções distintas pelo Tribunal Superior. 2 decisões no sentido, não conheço do recurso. Por quê? Porque tratava-se de matéria fática. Nós não tínhamos como revisar se for ou não for a benéfica a alteração levada a efeito. Veja bem, 2 decisões do mesmo tribunal. E com isso a gente faz uma indagação. Assim, qual é a função do sistema jurídico? A que ele serve? Ele serve a nós, juízes? Ou ele serve aos jurisdicionados? Há uma expectativa de segurança, de certeza, com relação ao conteúdo das normas e das obrigações de fazer ou não fazer, e de cumprir e não cumprir? No mesmo dia, julgarmos uma reclamação em que se discutia o enquadramento do reclamante trabalhador no campo, se era rural ou urbano. Aí dizia a decisão regional, nos termos dos documentos dos autos, de folhas tais, verifica-se que a atividade preponderante da empresa era industrial e, por isso, ele era urbano. Outro processo do mesmo tribunal, de outra turma, com a mesma análise, dizia assim, a atividade preponderante é agrícola. E, por isso mesmo, ele era rural. Ambos os recursos não conhecidos. Vamos trocar de lugar com as partes. Vamos trocar de lugar com as partes. Nós não somos os juízes, somos as partes, empregado e empregador. O que os senhores pensariam do sistema judiciário? A mesma circunstância de fato. Eu vou colocar essas coisas assim de forma bem coloquial, para que a gente vá falando de um tema muito árido, que é processo, e vá tentando fazer essas reflexões, esses links. O que os senhores pensariam? Fossem os senhores os empresários ou fossem os senhores os empregados? Um ganha, o outro perde na mesma situação. Aí vai dizer, não, mas isso é o processo, um conseguiu provar, o outro não conseguiu provar. Aí não foi nem questão de prova, os documentos eram quase todos iguais. Foi o enquadramento da questão. E para que um tribunal superior? Para que tantos 24 tribunais federais? Como nós vamos resolver isso? Quer dizer que o juiz é livre, independente, não há um elemento, um instrumento legal que faça com que essas distorções sejam sobrepujadas ao longo do processo judicial? O que tem entendido agora a nova doutrina processual, e temos visto isso também nos tribunais superiores, nós estamos caminhando para a objetivação do direito em virtude desse comportamento caótico, que nós estamos vivendo o caos jurídico. Não me refiro só à justiça do trabalho, é um problema identificado no STJ, motivo de vários livros recentemente publicados, dos autores que os senhores queiram consultar, Marinoni, Daniel Mitidiero, Didier, e tanto Sérgio Cruz, todos eles estão, Nery da Silveira, o Nery, todos eles estão debatendo essa questão. Porque mudou. O sistema mudou. A Constituição, no caput do artigo 5, traz um pressuposto importante, que é o pressuposto da segurança jurídica. É imprescindível que haja coerência sistêmica e consistência sistêmica para que se possa atingir o desiderato constitucional da segurança jurídica. Agora, pelo nosso sistema atual, nós temos condição de construir esse resultado com algum esforço, com uma mudança de mentalidade, com uma mudança cultural da magistratura. É difícil? Eu penso que seja, inclusive dentro do próprio Tribunal Superior. Aqui a palmatória, eu acho que se estende a todas as instâncias. Mas o primeiro grau de jurisdição, ele tem uma função primacial na construção
do direito. E por quê? Porque nós estamos caminhando para a objetivação que decorre da súmula vinculante, do julgamento dos repetitivos, das súmulas com precedentes de vinculação aos tribunais ou de inferiores na jurisdição, porque o Código de Processo Civil está assegurando isso. Se ele for votado e aprovado, não se poderá julgar mais contra a súmula dos tribunais superiores. Obviamente que haverá uma discussão quanto ao Tribunal Superior do Trabalho, porque o Código de Processo se refere ao Superior Tribunal de Justiça, mas a teleologia é a mesma. Aí nós vamos dizer assim, bom, mas nós estamos todos comprometidos com a nossa independência? Necessariamente não. Não estamos. Primeiro, pela própria finalidade do Poder Judiciário. E segundo, que vejam como vai funcionar o sistema. Dizia que o recurso ordinário era de fundamentação livre e devolvia toda a matéria impugnada ao tribunal. E o tribunal aí poderia conhecer de todas as questões, inclusive de ordem pública e aquelas articuladas pela parte. Para o TST, as questões de ordem pública não são devolvidas pelo efeito translativo. É imprescindível que haja o pré-questionamento. Razão pela qual, no conhecimento do recurso, eu não posso tratar da incompetência, interesse, legitimidade, nada. Salvo se houver recurso específico da parte com demonstração de violação. Eu já restringi meu âmbito de atuação. Vou restringir muito mais porque o recurso não é livre. Não basta eu dizer que estou inconformado com a decisão, peço a revisão de provas. Eu não posso nem analisar provas. Então, o recurso é vinculado, eu tenho que mostrar a divergência e tenho que mostrar a violação da lei, para que o recurso chegue ao Tribunal Superior do Trabalho. E aqui, vamos começar agora as complicações jurisdicionais na atuação do tribunal. Como que eu posso classificar a divisão dos julgamentos aqui no Tribunal Superior? Seja no STJ, seja no TST. Parcela da doutrina entende que é uma divisão do julgamento do Tribunal Superior em duas etapas. A primeira etapa diz respeito aos requisitos gerais de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária. São eles os pressupostos extrínsecos do recurso. E uma segunda, que é exatamente aquela que analisa os pressupostos intrínsecos do recurso: divergência e violação. Duas. Uma outra corrente entende que se divide em três: os extrínsecos, o intrínseco e o julgamento da causa. E o julgamento da causa, depois que eu superei a admissibilidade do recurso. Eu, particularmente, me filio a essa tripla divisão. Eu acho que nós podemos julgar no Tribunal Superior. E temos feito isso no dia a dia, são inúmeros os exemplos em que passamos ao julgamento da causa após superada a admissibilidade. Aqui surge uma distonia ainda não vencida no TST, mas já superada no STJ. O STJ conclui que, se admitido o recurso especial, aí sim o juiz poderia apreciar as questões relativas aos requisitos de admissibilidade da tutela jurisdicional, qual sejam condições da ação e pressupostos processuais. Ou seja, eu conheci do recurso por divergência em alguma matéria, o momento de julgar o processo eu falo, olha, mas aqui é uma incompetência que eu preciso declarar e poderia voltar. O STJ já tem feito isso na sua jurisprudência, após a admissibilidade do recurso. Nós aqui ainda não chegamos a esse estágio. Acho que deveríamos fazê-lo, justamente pela necessidade de aplicar o direito ao caso concreto e não praticar atos absolutamente inúteis. Mas qual é, então, a função do Tribunal Superior do Trabalho, que os senhores bem sabem? A função do Tribunal Superior do Trabalho é conferir unidade à legislação federal e uniformidade à jurisprudência no território nacional. Como isso é feito? Vejam um primeiro problema quando eu falo em unidade da legislação federal.
Obviamente que a nossa atribuição jurisdicional importa no exame das violações da letra da lei federal, seja ela da CLT, seja ela de natureza previdenciária, tributária, processual, civil ou trabalhista. Agora tem uma a mais, que o STJ não tem, que é a violação de texto da Constituição Federal. Os senhores sabem melhor que ninguém que o STJ não tem competência em matéria constitucional. O recurso é bipartido, quando a decisão se funda em matéria infra e matéria constitucional. Para o Tribunal Superior do Trabalho, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é imprescindível que no exame da violação, inclusive de natureza constitucional, ela passe por todas as instâncias do Tribunal Superior do Trabalho.